Então, se você tiver localizado onde estão as exortações, você vai saber onde estão os ensinos. Porque esse é um sanduíche que vai sendo feito assim o tempo todo. Ensino, exortação, e ensino, exortação, e ensino, exortação. Então, capítulo 2, de 1 a 4, a primeira exortação. Qual é o tema da primeira exortação? Tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Qual é o perigo envolvido nessa exortação? Ora, se nós temos uma tão grande salvação, o perigo para nós é negligenciarmos. Não é essa palavra que aparece aí no capítulo 2? Confira aí, por favor. Olha o verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Sabe onde está a única outra vez em que essa palavra negligenciarmos aparece em todo o Novo Testamento? Mateus 22, 5. Lá foi traduzido da seguinte forma: um rei prepara uma grande ceia. E ele chama convidados para essa grande ceia. E, quando ele vai descrever a atitude desses convidados, ele diz que eles não se importaram com esse convite desse rei para esse grande banquete. E se foram, um para o seu campo, um para o seu negócio, veja, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e não se importaram, a palavra lá é a mesma aqui, negligenciaram o convite do rei para as bodas. Você vê que instrutivo? O rei colocou as bodas, disse assim: vinde, tudo está preparado. Ou seja, nele nós temos uma tão grande salvação. Tudo que nós carecemos, nós já temos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então agora o rei nos chama para as bodas. Ele diz: vinde e coma. Mas a nossa reação é: vou para o meu campo e vou para o meu negócio. O que isso significa? Nós temos que deixar de trabalhar para podermos então responder a tão grande salvação? Não. Mas significa: onde está o nosso coração? Nosso coração está no campo, nosso coração está no negócio, ou nosso coração está na nossa tão grande salvação? Em nosso tão grande Salvador. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Essa é a questão. Então o que significa negligenciar? Não se importar. Porque nós estamos ocupados demais. Sabe uma das coisas que nos ocupa muito, que se constitui um grande problema para nós? Atividade religiosa. Envolvimentos exacerbados com a chamada obra de Deus e menos com o Senhor da obra. Onde está teu tesouro, aí estará o teu coração. Então a primeira exortação tem como tema positivo uma tão grande salvação. Está aí descrito nos versículos. O perigo envolvido nela é não nos importarmos, negligenciarmos. Se isso acontecer conosco, qual vai ser o resultado? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, porque se não fazemos assim, fatalmente, nós nos desviaremos. E aí nós temos sentido essa palavra desviar, precioso, nos ajudando, como falamos, a entender, não perca de vista, nosso tema aqui, o tema de Hebreus, carreira cristã, jornada cristã, passo a passo, como ela se desenvolve, como ela começa, como ela termina e como ela se desenvolve. Então a primeira exortação fala que essa salvação é tão grande e que o perigo é nós não importarmos, porque nosso coração está no campo, nosso coração está no negócio, mas nosso coração não está no tão grande Salvador e na tão grande salvação. Então, resultado em nós, desviemos. Palavrinha final do versículo 1 do capítulo 2. Veja ela aí. Importante palavra, irmão. Por isso precisamos estudar as Escrituras com cuidado. Então tome a sua chave linguística e estude essa palavra na língua original. Conclusão que você vai chegar: desviar, a palavra que o Espírito escolheu, nos ajuda de maneiras diversas. Primeiro, desviar significa uma coisa que escapa da mente. Algo que escapa da mente, ou seja, você ouviu, entendeu, mas esqueceu. Se nós temos um coração esquecediço, se nós não agarramos com firmeza verdades ouvidas, nós nos desviamos porque aquilo escapa de nós
Então nós não retemos o que o Senhor nos tem dado. Primeiro sentido da palavra. Segundo sentido da mesma palavra, desviar significa, aponta para um vaso furado. Você tem um balde, uma vasilha furada e você vai buscar água na mina. Então, você consegue até encher o balde, porque você tem muita água naquela mina. Mas você pega o balde, vai para casa, daí 30 metros, o balde está vazio, porque o vaso está furado. Veja a palavra que o Espírito Santo escolheu, dizendo que se nós não agarramos com firmeza as verdades ouvidas, o vaso está furado. Nós não retemos aquilo que o Senhor nos tem falado. Veja que são sentidos complementares. Escapar da mente, um vaso furado, e o terceiro sentido, um barco à deriva no oceano. Não tem rumo, não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Quando nós não agarramos com firmeza as verdades ouvidas, nós somos uma nau sem rumo. Esse também é o sentido dessa palavra. Queridos irmãos, quantos cristãos são naus sem rumo? Não sabem para onde estão indo, não compreendem o eterno propósito de Deus, estão confusos, embaraçados, distraídos, não é? Qual o motivo? Importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então essa é a primeira exortação. Depois nós vamos para a segunda passagem exortativa. A localização dela, capítulo 3, versículo 7, aí ela começa, assim, pois, como diz o Espírito Santo, 3, 7. E vai até o capítulo 4, verso 13. Veja o tamanho dessa exortação, dessa passagem. Capítulo 3, verso 7, até capítulo 4, verso 13. Sabe qual o tema dessa exortação? Está ali em cima no versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais de uma vocação celestial. Esse é o tema da segunda exortação. É que nós temos uma vocação celestial, e ela é descrita na exortação de maneiras diferentes. No versículo 6, o último versículo aí que antecede, o início da exortação, que começa no 7, é dito assim: Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se. Olha que se interessante. A qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exaltação da esperança.